A neurocisticercose e a célula humana. Este é o caso de Ana, uma jovem de 24 anos que nos últimos meses começou a ter fortes dores de cabeça, tonturas e uma convulsão recentemente. No hospital, o médico suspeita de neurocisticercose. Afinal, o que é a neurocisticercose? Neurocisticercose é uma infecção do sistema nervoso central causada pela forma larval da Taenia solium. Antes de entendermos como a tênia afetou as células do corpo de Ana, precisamos compreender o seu ciclo de vida e seus mecanismos de sobrevivência. A primeira forma é a forma larval, o cisticerco, que se desenvolve nos tecidos do porco, que age como hospedeiro intermediário. Quando o ser humano come carne de porco mal cozida, com cisticercos, ele desenvolve teníase, e a tênia, a sua forma adulta, cresce no intestino do ser humano, que se torna o hospedeiro definitivo. Mas a neurocisticercose acontece de outro jeito. Quando o ser humano ingere ovos, geralmente por água ou alimentos contaminados por fezes humanas, acabam chegando no cérebro e assim afetando o corpo inteiro por meio das sinalizações celulares. Depois de entender como se dá o ciclo da tênia, vamos descobrir como Ana foi infectada. Ana ingeriu uma salada que não foi desinfetada apropriadamente e continha ovos da Taenia solium. Já dentro do seu corpo, em específico no intestino delgado, os ovos se romperam e liberaram a oncosfera, o embrião da tênia, que é capaz de atravessar a parede intestinal. A oncosfera não invade as células diretamente. Em vez disso, libera enzimas proteólicas, substâncias capazes de degradar as junções de oclusão, estruturas microscópicas que mantêm os enterócitos, as células que revestem o intestino, firmemente ligadas uns aos outros. Essas junções funcionam como um selo protetor, controlando o que pode ou não atravessar o epitélio intestinal e impedindo a passagem de patógenos. Ao romper essas conexões, o parasita compromete a adesão celular e a integridade da barreira intestinal, criando uma espécie de atalho entre as células. É por este caminho que a oncosfera consegue atravessar o tecido e seguir para a corrente sanguínea se espalhando pelo corpo. Como destino final, a oncosfera chega ao cérebro. Quando a larva chega aos vasos sanguíneos do cérebro, ela se depara com a barreira hematoencefálica, uma estrutura altamente seletiva composta por células neurovasculares que são unidas por junções de oclusão e controladas por proteínas de transporte. A principal função dessa barreira é impedir que substâncias tóxicas ou micro-organismos cheguem ao tecido cerebral, permitindo a passagem apenas do que é essencial para o seu funcionamento. O parasita pode atravessar essa barreira de 3 maneiras. A primeira é paracelular, abrindo tight junctions com enzimas. A segunda, a transcelular, sendo transportada através das células endoteliais, a endocitose. E a terceira, via celular, dentro de macrófagos infectados, dando início à neurocisticercose propriamente dita. Dentro do tecido cerebral, o cisticerco utiliza estratégias para enganar o sistema imunológico e conseguir sobreviver e continuar metabolicamente ativo. Os seus principais mecanismos são mimetismo molecular, no qual o parasita imita proteínas humanas para confundir o sistema imune. Revestimento com proteínas do hospedeiro, o que reduz o reconhecimento por células imunes. Secreção de moléculas moduladoras, capazes de bloquear o sistema complementar e degradar anticorpos. Quando o cisto está no cérebro, ele permanece camuflado, escondido do sistema imune. Porém, quando ele começa a morrer, suas proteínas são detectadas pelas células de defesa do sistema nervoso, como as microglias e os astrócitos. Essas células identificam o parasita por meio de receptores de reconhecimento padrão, as TLRs, ativando a cascata de sinalização celular dentro do tecido neural. A partir deste momento, essas células geram um estado de alerta e liberam substâncias pró-inflamatórias. Isso atrai ainda mais células imunes para o local, levando à formação de edema no tecido cerebral. A inflamação altera o funcionamento dos neurônios, principalmente dos canais de sódio e potássio, que são essenciais para gerar e transmitir impulsos nervosos. Essa modificação do fluxo de íons de sódio e potássio explicam as crises convulsivas em pacientes afetados pela neurocisticercose. Com o tempo, o cisto pode se calcificar e essa área pode se tornar um foco permanente de convulsões. Assim, a resposta inflamatória atua de forma dupla. Ao mesmo tempo que tenta eliminar o parasita, acaba provocando neuroinflamação, edema e danos aos neurônios, resultando em diversos sintomas neurológicos. Depois de entender a invasão no nível celular, surge a pergunta: e agora? Como Ana se recupera? A neurocisticercose exige uma equipe. A nutricionista reduz a inflamação e fortalece a imunidade com um plano alimentar. Para Ana, isso significa mais energia e menos inflamação. A fisioterapeuta trata das sequelas neurológicas e motoras, como o equilíbrio e a marcha. Para Ana, a fisioterapia ajudou a recuperar a autonomia. A educadora física cria treinos que estimulam a coordenação e a plasticidade neuronal, favorecendo a recuperação. Ana retomou os exercícios com mais confiança e bem-estar. A psicóloga oferece suporte emocional e ajuda no enfrentamento do medo de novas crises. Ana recuperou sua segurança para voltar à rotina e estar com pessoas.
A neurocisticercose é uma doença complexa. Assim como nenhuma célula trabalha sozinha, nenhum profissional esteve sozinho para a recuperação de Ana.